Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 37. Jeremias, capítulo 37. Se eu não errei a conta, depois de hoje ainda ficam faltando 8 sermões apenas. Estamos concluindo o livro de Jeremias, que estamos estudando desde o início. Nem sei quanto tempo tem. Jeremias, capítulo 37. Diz assim: Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia constituído rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que ele falou por meio do profeta Jeremias. Contudo, o rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, fossem falar com o profeta Jeremias para dizer: por favor, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não tinha sido preso. O exército de Faraó tinha vindo do Egito. Quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram isso, retiraram-se dela. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: digam ao rei de Judá que pediu que vocês viessem a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, voltará para a sua terra no Egito. Então os caldeus voltarão a essa cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor: não se enganem, dizendo: sem dúvida os caldeus irão embora, porque eles não irão embora. Porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus, que está lutando contra vocês, e ficassem deles apenas homens feridos, eles se levantariam, cada um na sua tenda, e queimariam essa cidade. Quando o exército dos caldeus se havia retirado de Jerusalém, por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. Ao chegar ao portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo: você está fugindo para o lado dos caldeus. Jeremias respondeu: é mentira, não estou fugindo para o lado dos caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu Jeremias e o levou às autoridades. As autoridades, iradas contra Jeremias, açoitaram-no e o prenderam na casa de Jonatas, o escrivão. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Assim, Jeremias foi levado às celas do calabouço, onde ficou por muitos dias. O rei Zedequias mandou trazê-lo para sua casa e, em secreto, lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Jeremias respondeu: há. E continuou: o Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei Zedequias: em que pequei contra o Senhor, ó rei, ou contra os seus servos, ou contra esse povo, para que me pusessem na prisão? Onde estão agora os profetas que lhes profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vocês, nem contra essa terra? E agora, ó rei, meu senhor, escute, e que a minha humilde súplica seja bem acolhida. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha morrer ali. Então o rei Zedequias ordenou que pusessem Jeremias no pátio da guarda, e cada dia davam-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Só até aí. Pai amado, obrigado por esse texto. Que o Senhor nos ajude nessa noite, ó Deus. Fale conosco. Fale conosco, ó Deus, apesar de mim, apesar das minhas limitações, das minhas fraquezas, apesar dos meus pecados, ó Deus, eu te peço que o Senhor me use nessa noite para falar com a tua igreja, pois a tua igreja precisa ouvir a tua voz, e somente pelo poder do Espírito que isso é possível. Então que o teu Espírito esteja sobre nós, sobre mim, sobre cada um dos irmãos aqui nessa noite, para que a tua palavra seja eficaz, viva e transformadora no nosso coração, para a glória do teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Irmãos, como eu já falei, vocês já devem ter percebido também ao longo dessas exposições que nós temos feito, o livro de Jeremias não é em ordem cronológica.
Você tem que ficar sempre atento quando ele diz, né? Nos tempos do rei fulano de tal, nos tempos do rei fulano de tal, porque você está sendo indicado qual é o momento histórico em que cada coisa dessas está acontecendo. Nós vimos no capítulo anterior o rei Jeoaquim, que era um outro rei. Nós vimos que ele pegou o rolo da palavra de Deus. Quando era um tempo onde não havia cerco, os babilônios ainda não estavam ao redor da cidade. Então ele pegou o rolo da palavra de Deus que Jeremias havia ditado e fatiou esse rolo e lançou no fogo. Nós vimos isso na semana passada. Foi uma tentativa deliberada de destruir a mensagem de Deus. Mas nós vimos que essa palavra voltou, que o rolo foi reescrito e ainda mais palavras foram colocadas nele. Agora, aqui no capítulo 37, esse capítulo foi colocado junto com o capítulo 36, não por conta de cronologia, é por conta de uma temática. Agora, nós estamos nos tempos de Zedequias, de novo. Nós estamos nos tempos onde Babilônia já desceu. Babilônia já tinha vindo, já tinha conquistado aquela região, já tinha levado cativos, a primeira leva de cativos para a Babilônia, e tinha colocado Zedequias. Zedequias foi escolhido por Nabucodonosor. Olha, você vai reinar sobre essa cidade que agora faz parte do meu império. Então Zedequias foi colocado lá como um rei vassalo, um rei que devia obediência a Nabucodonosor. Só que Zedequias não ouviu as palavras, aqui verso 2, né? Nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que ele falou por meio de Jeremias. Por quê? Porque Zedequias continuava conspirando com o Egito e com as outras nações, querendo se livrar do domínio de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor fica sabendo dessa aliança, e então ele desce para destruir a cidade. A cidade teria vivido. Deus havia alertado: se vocês se submeterem a Nabucodonosor, vocês vão viver. Mas aqueles que se rebelarem, esses serão destruídos. E é isso que vai acontecer. Zedequias aqui está com a cidade cercada. E agora, se no capítulo 36 eles tentaram destruir a mensagem de Deus, agora no capítulo 37 eles vão atacar o mensageiro. Por isso que esses capítulos estão agrupados. Porque no capítulo anterior mostrou como o rei, embora num momento histórico diferente, tentou destruir a mensagem de Deus. Agora nós vamos ver eles atacando o mensageiro, já que não foi possível vencer a mensagem, já que não foi possível destruir a mensagem, então vamos pegar o mensageiro. A partir do capítulo 37 aqui, nós vamos ter uma narrativa mais ou menos cronológica. Nós vamos ver a queda de Jerusalém, os últimos momentos, os momentos finais da história de Jerusalém. Nós vamos ver agora a partir do capítulo 37 em diante. Mas mesmo assim, mesmo nesse momento da iminência do cumprimento da palavra de Deus, o coração do povo continua totalmente endurecido. O povo que continua sem ouvir, não ouvir. O verso 2 diz: mas nem ele, o rei, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que ele falou por meio do profeta Jeremias. Ele foi colocado no trono pelos babilônios para obedecer. O império seria totalmente preservado se submetesse a Nabucodonosor, mas ele ainda assim continuou fazendo aquilo que Deus disse para não fazer. Depois de décadas de advertência, depois de Deus ter profetizado diversas e diversas vezes, durante muitos e muitos anos, ter feito vários sinais, o diagnóstico permanece o mesmo. Eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. O problema de Judá nunca foi falta de revelação. Deus o tempo inteiro estava revelando a eles: olha, vai acontecer isso, vai acontecer assim, vai ser dessa forma. Se vocês não se arrependerem dos seus caminhos, se vocês não mudarem a direção, se vocês não corrigirem o rumo. Mas, mesmo com toda a revelação, mesmo com toda a paciência de Deus, o problema deles sempre foi falta de disposição para obedecer.
Mas ainda assim, com seu coração endurecido, eles tinham uma falsa espiritualidade, uma espiritualidade superficial, porque veja, Zedequias ainda manda perguntar, né? Pede oração, né? Verso 3: Contudo, o rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, fosse falar com o profeta Jeremias para dizer: por favor, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Ele ainda tem a cara de pau de pedir oração. Ele ainda tem a cara de pau de falar: pede ao Senhor por nós. Isso é muito curioso, porque ele não dava ouvidos às palavras de Deus, ele não queria obedecer a Deus, mas queria que Deus o salvasse, queria que Deus o ajudasse, o socorresse, ele queria que alguém intercedesse por ele. Quantas e quantas pessoas nós não conhecemos que são assim? Vai lá, ora por mim. Quando você for na igreja, quando você for no culto, ora por mim. Mas ela mesma não quer obedecer a Deus, não quer mudar de vida, não quer abandonar seus hábitos, ela quer continuar lá onde ela está. Mas ela quer que Deus a abençoe, ela quer que Deus mude a sua sorte, melhore o seu salário, melhore a sua vida, cure as suas doenças, mas obedecer a Deus, se submeter a Deus, não, isso não. Eu quero só a parte boa. Buscar ajuda de Deus sem se submeter a Deus. Eu só conheci um cara que não queria oração. Lá em Realengo tem uma favela, não sei se você já ouviu falar da Vila Vintém. Vila Vintém, os parentes da Érica são todos criados lá na Vila Vintém, né? Uma igreja Assembleia de Deus, tem lá no coração da Vila Vintém. E reza a lenda que o líder lá, né, o Celcinho, que está preso, ele, toda vez que ele estava solto, ele ia lá e pedia aos pastores para não orarem por ele. Porque quando oravam por ele, ele ia preso. Toda vez que oravam por ele, ele iria preso. E, meus irmãos, o único traficante idoso do Rio de Janeiro é o Celcinho. Ele está vivo. Isso é impressionante. As orações, embora esteja preso, as orações dos irmãos mantiveram ele vivo. Ele está lá, está vivo. Então, buscar a Deus simplesmente para obter socorro, mas sem se submeter à sua autoridade, é algo que qualquer um pode fazer, mas que nosso Deus não se submete a esse tipo de relacionamento. O nosso Deus, ele não está sendo, não quer ser usado, ele quer ser o nosso Senhor, ele quer ser aquele que nos governa, porque ele nos criou, ele nos formou, ele é aquele que nos criou para ter um relacionamento conosco. Nós não podemos simplesmente entender que Deus é o nosso servo. Nós é que somos servos dele. Mas Edequias queria obter os benefícios de Deus, ele queria receber de Deus tudo aquilo de benefício que Deus pudesse dar, mas queria continuar fazendo as coisas do seu jeito, vivendo a vida como ele queria. Mas então vem uma falsa esperança, né? Verso 5. O exército de Faraó tinha vindo do Egito, quando os caldeus que sitiavam Jerusalém. O exército de Faraó tinha vindo do Egito. Quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram isso, retiraram-se dela. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel: digam ao rei de Judá, que pediu a vocês que viessem para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, voltará para a sua terra no Egito. Então os caldeus voltarão a essa cidade, eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor: não se enganem, dizendo: sem dúvida os caldeus irão embora, porque eles não irão embora. Porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que está lutando contra vocês, e ficassem deles apenas homens feridos, eles se levantariam, cada um na sua tenda, e queimariam essa cidade. Não sei se você se lembra, mas no paralelo desse capítulo 37, temos o capítulo 34. No capítulo 34, também fala desse momento onde o cerco contra Jerusalém é arrefecido. Lembram-se que Zedequias, esse mesmo rei, fez um voto, um ritual diante de Deus para libertar os escravos. Por quê? Porque ele queria libertar os escravos porque a cidade estava cercada. E os escravos sendo libertos, seriam mais gente para lutar no exército. Quando ele viu que os exércitos dos caldeus foram lá para lutar contra o exército do Egito, ele:
opa, não precisamos mais. Aí foi lá e escravizou todo mundo de novo. E Deus o condenou por conta disso, porque eles haviam feito um ritual, um pacto solene diante do Senhor para libertar aqueles escravos, e eles desfizeram isso. Então aqui é um momento paralelo, é no momento em que esse exército sai, porque, como eu disse, Zedequias estava fazendo alianças com o Egito para tentar se livrar do domínio de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor fica sabendo disso, ele vem para destruir Jerusalém e faz o cerco. Então, o aliado de Zedequias, Egito, vem para socorrer. Só que o exército dos caldeus desce para derrotá-los e bota eles para correr. Só que, quando eles estão lá em Jerusalém, eles olham, opa, nos demos bem. Eles foram embora, vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos, o cerco acabou, vamos poder de novo comer, vamos poder de novo beber. Mas Deus, através de Jeremias, disse, olha, não se animem. Esse exército que veio socorrer vocês vai ser posto para correr, vai voltar para o Egito, e os caldeus vão destruir Jerusalém. Não se enganem, dizendo, né, sem dúvida os caldeus irão embora. E Deus diz, porque eles não irão embora. E Deus está tão determinado, que Ele diz, ainda que vocês derrotassem o exército dos caldeus, eu ia fazer os feridos que sobraram conquistar Jerusalém. E eles iriam queimar a cidade, ainda assim. Então Deus está dizendo, olha, não se enganem, não confiem nas suas alianças, não confiem nos seus poderes, não confiem na sua força, porque vocês nada podem contra aquilo que eu disse que vai acontecer. Não importa quantas alianças vocês fazem, não importa quanta rebelião vocês tentam fazer, eu estou no controle da história. Deus está dizendo, vai acontecer. Não se animem. A retirada babilônica parecia uma libertação, mas não era. Várias vezes, nós podemos olhar para as situações e achar, Deus está me favorecendo agora, me livrou. Mas pode ser uma falsa sensação de livramento. Se nós não estivermos dedicados a Deus, se nós não estivermos em obediência a Deus, ainda que pareça que nós estamos nos livrando, é só uma falsa sensação. E eu não digo isso, meus irmãos, com ideia de coisas desse mundo. Porque falando assim, parece que nós ainda temos profecias que nos dizem coisas desse mundo. Nós não temos mais profecias que nos dizem coisas a respeito desse mundo. Nós não temos mais profecias que dizem se o Brasil vai ser invadido ou não vai ser invadido. Nós não temos mais profecias que dizem respeito à geopolítica desse mundo. Profecias que falam de geopolítica estão na Bíblia apenas e falam daqueles tempos. Nós não temos profecias hoje para dizer que um reino vai invadir outro reino, não temos. Mas as nossas profecias falam de coisas muito mais profundas e muito mais sérias do que geopolítica. Existem pessoas que acham que porque estão tendo uma boa vida, têm o favor de Deus. Existem pessoas que acham que porque estão prosperando, estão saudáveis, estão ganhando um dinheiro, estão vivendo bem, que Deus está beneficiando eles, ou seja, eles estão salvos. Não, meus irmãos. Deus virá julgar todas as pessoas e haverá o dia em que todo joelho vai se dobrar, mas nem todo joelho vai se levantar depois diante do Senhor para viver com Ele. Eu gosto muito dessa passagem, né, que diz que todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque isso confirma uma coisa que está na boca do povo, mas não da maneira como o povo imagina. Todos os caminhos levam a Deus. E levam mesmo. Porque todo mundo vai estar diante de Deus com seus joelhos dobrados. Mas alguns para destruição, outros para salvação. Todo mundo vai chegar diante de Deus. Seja por o caminho certo, seja pelo caminho errado. Todo mundo vai estar diante do Senhor. Todo mundo vai se ajoelhar e vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Mas alguns vão ouvir, vinde, benditos de meu Pai. E outros ouvirão, apartai-vos
de mim os que praticam a iniquidade. Então não importa quanto as pessoas julguem que a sua vida é um sinal da aprovação divina. Não é. Se não está de acordo com os ensinamentos do Senhor, se não está de acordo com os princípios do Senhor, se não se arrepender dos seus pecados, se não confessá-los e não se submeter a Cristo, não importa o quanto a sua vida dê certo, não importa o quanto dinheiro você ganhe, não importa o quanto você seja feliz nesse mundo, você vai ser destruído. Da mesma forma que Jeremias disse que Jerusalém seria destruída, seria queimada, não importa quantos soldados sobrassem, Deus também está nos dizendo, se nós não estivermos em Cristo, se nós não nos refugiarmos no Senhor, nós podemos viver 150 anos de maravilhas nesse mundo, nós seremos destruídos, se não estivermos em Cristo. Não cultive falsas esperanças. Essa vida é só uma pausa. Essa vida é só um breve tempo. Tem uma frase que eu não sei quem foi que disse, mas que fala muito bem da realidade. 5 segundos na condenação eterna vão nos fazer esquecer 100 anos de uma boa vida nesse mundo. Da mesma forma que 5 segundos diante do Senhor, na eternidade, vamos nos fazer esquecer de 100 anos de dores e violências nesse mundo. Porque não se compara, meus irmãos. Não se compara. Então, esse episódio aqui revela um padrão do ser humano de interpretar as circunstâncias favoráveis como prova de que Deus aprova a sua vida. As pessoas têm essa tendência. Se está tudo dando certo, então Deus está aprovando as minhas escolhas. Deus está assinando embaixo da maneira como eu estou vivendo. Por isso que as pessoas só se voltam para Deus quando o cinto aperta, quando o sapato aperta lá o calo. Porque se tiver tudo bem, ela entende, eu estou bem com Deus. Mas aqui nós estamos vendo que não é isso. Não se iludam. A palavra de Deus não muda conforme as circunstâncias. Não importa se o ímpio está vivendo bem e se o justo está sofrendo. Porque isso também serve para o justo. Nós não podemos achar que porque estamos em dores, que Deus nos abandonou. Nós não podemos achar porque estamos passando momentos difíceis, porque estamos no vale, que nós fomos abandonados por Deus e que o nosso destino mudou. Não. Nós podemos sofrer nesse mundo. E ainda assim, lá naquele dia ouvirmos, vinde benditos de meu Pai. O que faz a diferença é se nós estamos em Cristo ou não. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós vamos ouvir naquele dia, vinde benditos de meu Pai. Então, existem falsas esperanças, e aqui Zedequias e o povo se entregaram a falsas esperanças, e Jeremias os alertou, não façam isso. Então, não tem como gostar de Jeremias, né? Você está lá, cidade, o exército saiu, tinha um cerco, tinha toda uma expectativa de destruição da cidade. De repente você vê aquele exército recolhendo as barracas, tocando as cornetas e indo embora. Aí tu, caramba, estamos bem. Aí levanta Jeremias. Não é não. Fica feliz não, porque eles vão voltar e vão destruir tudo. Não tem como gostar de Jeremias. Convenhamos, né? Não tá. E aí, nesse momento, né, que Jeremias está, que o exército saiu, Jeremias, vou aproveitar essa pausa e vou lá receber uma herança. Ia sair para receber uma herança, verso 11. Quando o exército dos caldeus se havia retirado de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. Ao chegar ao portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo, você está fugindo para o lado dos caldeus. Jeremias respondeu, é mentira,
não estou fugindo para o lado dos caldeus. Mas Gerias não lhe deu ouvidos, prendeu Jeremias e o levou às autoridades. Meus irmãos, ele é acusado falsamente. Ninguém gostava de Jeremias. E quando viram uma oportunidade, agora esteja preso. Vai ficar andando no meio da gente aí falando essas coisas, não. E ele é preso, é espancado e é lançado numa prisão subterrânea. Então aqui vemos algo que frequentemente acontece quando a verdade é proclamada. A verdade incomoda. Quando nós proclamamos a palavra de Deus e as pessoas não conseguem refutar essa mensagem, porque no caso de Jeremias era algo muito claro. Ele disse que ia acontecer e as coisas estavam acontecendo. Ele disse que o exército viria e o exército veio. Então não tem como contestar o que ele estava falando. Não tem como, porque no tempo lá que Joaquim cortou, né, o livro da lei, o livro das palavras do profeta e queimou, nada tinha acontecido ainda. Então ele disse, isso aqui é besteira. E foi tacando fogo e mandou desfazer o livro. Mas agora aqui com Zedequias, não tem como negar. Tudo o que Jeremias falou estava acontecendo. Então, já que eu não posso vencer a mensagem, já que eu não posso refutar o que está sendo dito, então vamos calar quem está dizendo. Vamos silenciar quem está dizendo. Jeremias não era um traidor, ao contrário, Jeremias era o único que estava falando a verdade. Várias e várias vezes, nós vamos também vão querer nos silenciar, porque nós estamos dizendo a verdade. Várias e várias vezes vão querer silenciar a igreja, porque a igreja está dizendo a verdade. Aquilo que nós dizemos é incômodo, aquilo que nós dizemos tira a paz das pessoas. As pessoas não querem ouvir o que nós temos a dizer. As pessoas não querem ouvir que se elas continuarem nos seus caminhos, se elas continuarem vivendo como estão vivendo, se elas não abandonarem os seus pecados, que elas vão passar a eternidade no inferno. Eles não querem ouvir isso. Mesmo que eles não acreditem no inferno, eles não querem ouvir isso. E vão, em algum momento, porque como não conseguem calar a mensagem, como a Bíblia permanece até hoje, nós vimos na semana passada, que a palavra de Deus permanece, e por mais que tentem destruí-la, ela se espalha, ela se multiplica, ela avança e continua aqui até hoje. Eles não conseguem se livrar da mensagem, eles vão então tentar calar o mensageiro, eles vão tentar calar a igreja, eles vão tentar nos impedir de falar. É também um padrão da humanidade, porque a verdade incomoda. Mas mesmo assim, ainda existe uma curiosidade, né? Eles querem ouvir, mas não querem obedecer. Verso 16. Assim, Jeremias foi levado às celas do calabouço, onde ficou por muitos dias. O rei Zedequias mandou trazê-lo para sua casa e, em secreto, lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Jeremias respondeu: há. E continuou: o Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Rapaz, não dá para gostar de Jeremias mesmo. E aí Zedequias queria ouvir uma palavra. Ele não queria que fosse na frente de todo mundo. Ele não queria se submeter ao Senhor. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava batendo papo com Jeremias. Tinha outros profetas lá que já diziam o tempo todo que nada ia acontecer, que tudo ia ficar bem. Mas, Jeremias, vem aqui. Só nós dois aqui, tete a tete, de frente a frente. Fala para mim, tem alguma coisa que Deus tem para dizer? Tem. Tem um negócio que Deus tem para dizer. Você vai ser entregue nas mãos do rei da Babilônia. Ele busca orientação espiritual em segredo, enquanto continua governando como se Deus não tivesse falado. É uma relação muito estranha, que as pessoas não negam a Deus, querem saber o que Deus tem para falar, mas não querem se submeter ao que Deus. É algo que foge da lógica e foge da compreensão. Por quê? Porque é algo espiritual.
não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com inteligência, não é porque eles sejam burros, não é porque e nós sejamos inteligentes, não tem nada a ver com isso, tem a ver com mudança de coração. A mensagem nunca vai mudar. Jeremias disse para ele, o que ele disse lá em público, ele disse agora em secreto: o rei da Babilônia vai vir te pegar, ele está vindo te buscar. A mensagem não muda, a mensagem não se ajusta de acordo com o que as pessoas querem ouvir. Mas as pessoas, parece que elas acham que se ficar perguntando mais de uma vez, a mensagem vai mudar. Se ele mudar a circunstância, a mensagem vai mudar, mas não vai mudar. Então, quando a gente olha para esse capítulo, e a gente entende que agora eles estão tentando silenciar o mensageiro, porque a mensagem não pode ser silenciada, nós nos lembramos de um outro mensageiro de Deus que também veio. Jeremias foi acusado falsamente, Jeremias foi rejeitado pelas lideranças, Jeremias foi tratado como inimigo da sua própria nação, pelo seu próprio povo. Nós também tivemos um outro que veio falar da parte de Deus, que veio denunciar aquilo que estava errado. Séculos depois, Jesus enfrentaria a mesma realidade. Jeremias aqui é um dos profetas que espelham o ministério de Jesus. E assim como Jeremias foi tratado como um traidor, Jesus também foi acusado injustamente de ter feito algo que ele não fez. Jeremias sofreu porque anunciou o juízo. Jesus sofreu para carregar o juízo sobre ele. Jeremias não levou sobre si o juízo, mas Jesus veio levar sobre si o juízo. E ainda assim foi rejeitado, porque, de novo, não é um problema de revelação. Jesus revelou tudo, Jesus disse tudo, Jesus contou tudo, Jesus é a revelação máxima de Deus, mas ainda assim foi rejeitado, porque é um problema do coração. Então, 4 aplicações para nós encerrarmos. Primeira, ouvir a palavra não é o mesmo que obedecer. Zedequias queria ouvir Jeremias. Zedequias queria ouvir o que ele tinha a dizer, mas ele não queria se submeter. Não adianta a gente ficar ouvindo histórias, ouvindo sermão, estudar teologia e andar para lá e para cá querendo aprender um monte de coisa, se a gente não praticar a palavra de Deus. Não importa o quanto a gente ouça, não importa o quanto a gente estude, não importa o quanto conhecimento a gente tenha. O que importa é, estamos praticando, estamos exercendo isso na nossa vida. A pergunta verdadeira é, estamos dispostos a obedecer aquilo que nós estamos ouvindo? Essa é a que faz a diferença. Tem muita gente que conhece tudo. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa e continua sendo o diabo. Nós também podemos conhecer muito de teologia, conhecer muito de Bíblia e ainda assim ser rebelde. Usarmos isso para nos afastar de Deus. Segunda coisa, as circunstâncias não determinam a verdade de Deus. Nós vimos quando o exército babilônico recuou, o povo achou que Deus tinha mudado de ideia. O povo achou que Deus iria restaurá-los, que o povo achou que Deus iria livrá-los. Mas a palavra de Deus não mudou. Então a gente tem que parar de achar que as coisas dessa vida que são determinantes para nós sabermos se nós estamos bem com Deus ou não. Tem um monte de gente corrupta, ladrão, assassino, que está vivendo uma vida maravilhosa. Não está doente, está cheio de dinheiro, viaja para lá e para cá, tem filhos, família, faz festas de casamento, e está todo mundo alegre, todo mundo feliz, mas no grande dia, se ele continuar do jeito que está, ele vai ser condenado e vai ser destruído.
Então, nós não devemos olhar para as circunstâncias. Nós também, quando estamos em sofrimento, quando estamos em dores, nós devemos entender que o nosso destino está selado, não por nada do que vivemos, não por nada do que fazemos. Nosso destino está selado, porque nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Foi Ele que fez, foi Ele que realizou. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém porque Ele tornou isso possível. Então, não importa o que aconteça, a verdade de Deus continua a mesma. Não importa quanto a gente sofra nesse mundo, injustiças, dores, violências, perseguições como Jeremias sofreu. No final, a nossa vida é diante de Deus e nada e ninguém pode mudar isso. A nossa esperança não está em circunstâncias momentâneas. A nossa esperança está na fidelidade de Deus, que se cumpre sempre. Se você ler a Bíblia toda, você sabe que todas as promessas que Ele faz, Ele cumpre. Então é nisso que nós devemos descansar, não nas circunstâncias. Terceiro, falar a verdade vai sempre trazer oposição. Nós sempre vamos ser perseguidos por falar a verdade. Jeremias foi perseguido, Jesus foi perseguido, porque falaram a verdade. Ao longo da história, os servos de Deus normalmente são perseguidos porque enfrentaram a rejeição daqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. Então nós devemos continuar sendo fiéis ainda assim. Graças a Deus, nós vivemos tempos onde a perseguição praticamente não existe entre nós. Eu recomendo a leitura de um livro, se você tem um coração forte, leia o livro dos mártires e veja o que homens e mulheres sofreram por não negar a verdade. Foram mortos, tiveram seus filhos mortos diante dos seus olhos, porque não negaram a Jesus, não negaram a verdade. Que Deus permita que a gente continue vivendo uma vida sem essas perseguições. Mas nós devemos ter no nosso coração uma convicção de que se essas perseguições vierem, nós não vamos negá-lo. Por quê? Porque a verdade de Deus vai trazer oposição. E nós precisamos estar preparados para isso. Quarto, a misericórdia de Deus ainda fala. Mesmo quando o povo não ouviu, Deus continuou falando. Mesmo quando o profeta foi perseguido, a palavra de Deus continuou sendo proclamada. E hoje Deus continua falando. Não importa quanto persigam, porque nós não somos perseguidos aqui, mas no Oriente Médio a igreja é perseguida, e na China a igreja é perseguida, em vários lugares, na Coreia do Norte a igreja é perseguida. Há irmãos nossos hoje sendo mortos, sendo presos por conta da palavra de Deus, mas o nosso Deus continua falando, Ele está determinado a salvar pessoas ainda. Nós estamos nessa terra com a missão de pregar o Evangelho, porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus ainda está falando. Deus ainda tem pessoas para salvar. E somos nós que vamos fazer essa proclamação. Somos nós que vamos anunciar. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir, mesmo que o mundo esteja rejeitando a mensagem. Se o nosso Deus quer falar, nós vamos falar. E com o coração cheio de alegria, sabendo que Deus ainda está salvando, mesmo diante de toda a incredulidade. Então, meus irmãos, Jeremias, o capítulo 37, nos mostra um povo que não quis ouvir a palavra de Deus, um rei que queria ouvir apenas o que era bom para ele, e um profeta que sofreu por falar somente a verdade. Mas esse capítulo também nos lembra que a palavra de Deus não depende de aceitação humana. A palavra de Deus não depende que a gente goste dela para permanecer verdadeira. A palavra de Deus é verdade, goste ou não goste, creia ou não creia, não importa, ela continua sendo verdade. As circunstâncias podem mudar, os reinos podem cair, mensageiros podem ser perseguidos, mas a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. E essa palavra até hoje nos chama ao arrependimento, nos chama à fé,
nos chama a confiança naquele que é a palavra viva de Deus, Jesus Cristo. Então creia, meus irmãos, confie, descanse, porque Ele é a nossa única esperança. Amém? Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor. Obrigado por guardar os seus servos, que são fiéis, mesmo diante da perseguição, Senhor. Obrigado porque nós aqui não vivemos essa perseguição. Nós sabemos que hoje há irmãos nossos em outras localidades que estão sendo perseguidos, que estão sofrendo, que estão sendo mortos, presos, perseguidos mesmo, perdendo bens, por conta da tua palavra. Mas aqui nós não temos isso. Obrigado por isso, Senhor. Que o Senhor possa nos manter assim. Mas se um dia a perseguição chegar até nós, Senhor, fortalece-nos no poder do teu Espírito. Porque, ó Deus, quando vejo essas situações, eu pessoalmente, quando vejo essas situações, eu não sei como eu iria resistir. Olhando para mim, olhando para a minha estrutura, o que eu penso é que eu vou negar. Por isso eu não confio em mim, Senhor. Eu confio em Ti. Sustenta a Tua igreja, Senhor. Sustenta o Teu povo diante da perseguição. Sustenta o Teu povo diante da tentação de mudar a mensagem, de mudar a palavra, de mudar a verdade. Senhor, sustenta a Tua igreja para que ela continue fiel à Tua palavra, custe o que custar, doa a quem doer, mas que a Tua igreja continue proclamando a verdade. Não permita, ó Deus, que nós sejamos enganados pelas circunstâncias ao nosso redor e sejamos tentados a achar que o Senhor está mudando, que a Tua palavra está mudando. Há pessoas hoje que creem nisso, que a Tua palavra mudou, que o Senhor está aceitando aquilo que o Senhor não aceitava antes, que o Senhor está se agradando daquilo que não se agradava antes. Livra-nos, ó Deus, de sermos enganados pelas circunstâncias, ainda que essas pessoas estejam sendo felizes, ainda que elas estejam abrindo igrejas, falando aquilo que o Senhor não falou, ainda que elas estejam alegres, enganadas pelas suas próprias cobiças, se elas não se converterem dos seus maus caminhos, nada mudou. A destruição virá. Então, ó Deus, que o Senhor possa abrir os seus olhos antes disso. Que o Senhor possa, Senhor, mudar o seu coração antes disso. Que eles sejam salvos, ó Deus, libertos das mentiras que acreditam. Que eles sejam, Senhor, salvos por Ti. Que eles se arrependam dos seus pecados. E possam ouvir de Ti naquele grande dia: vinde a mim, benditos de meu Pai. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Até a próxima.